É chato quando a música é tão perfeita que você não quer ouvir novamente. Joe Satriani. O que ele quis dizer com isso? Hoje nesse vídeo eu continuo a série onde eu pego dizeres, trechos de entrevistas dos grandes mestres, a gente destrincha e tira ensinamentos. Caso não conheça, Matheus Starling aqui, eu falo nesse canal para músicos, guitarristas amadores e profissionais. Então, se você se enquadra nisso, se inscreve aqui porque tem mais de 900 vídeos, tem aulas, tem podcast, muita coisa legal. Primeiramente, sempre quando eu compartilho esse dizer do Joe Satriani, uma fotinha dele, muita gente fala, pô, eu acho o Satriani chato pra caraca, então por que ele tá dizendo isso? Olha, eu particularmente acho que no rock instrumental, o Joe Satriani é um dos caras mais melódicos que tem. Inclusive, ele foi talvez o cara mais importante no movimento do rock instrumental, já lá na década de 80, até um pouquinho antes. Ele, inclusive, começou a lançar álbuns, se eu não me engano, até mesmo antes do Steve Vai. Mas ele foi o cara mais importante, popularizar o rock instrumental, principalmente na guitarra. Então, assim, as músicas de Joe Satriani tocavam em trilha aqui da Rede Globo, Video Show. Eu, particularmente, acho que ele sempre teve uma busca muito honesta por criar boas melodias marcantes, né? E também nos solos dele. Então, tanto na composição quanto na maneira de solar, o Joe Satriani sempre botou muito a questão melódica na frente. Às vezes, a galera não curte tanto, porque não é uma música que tem tanta coloração harmônica, tantas surpresas. São músicas muito acessíveis. E eu creio que isso sempre foi o objetivo principal dele, né? De não criar apenas músicas de guitarrista para guitarristas, né? Tanto que ele conseguiu realmente furar essa bolha. Então eu discordo, né, tranquilamente aí da galera que acha que ele é chato, que eu acho que ele sempre foi intencional em fazer música popular, mesmo sendo instrumental. Outro ponto é que mesmo ele gravando com overdubbings, ou seja, podendo ter a possibilidade de regravar trechos, ele sempre procurou soar mais orgânico com a banda dele. Você sentia que a galera estava tocando a Vera. Eu não sei exatamente se em todos os álbuns ele tocou junto com a banda, mas eu posso afirmar que grande parte dos álbuns dele ele gravou com a banda e depois adicionou camadas, né? Porque quando você toca com a banda, você tem um outro nível de interação, tá? São coisas às vezes pequenas, mas que fazem toda a diferença para o ouvinte. O som fica mais aquecido, essa interação, o engajamento dos músicos. Agora o ponto sobre a música ser chata, né? Algumas pessoas já fizeram isso, tá? Na internet até você encontra pessoas que pegaram grandes álbuns, Led Zeppelin, de rock, de pop, funk, groove. E o que a galera fez, né? Pegou e quantizou a música, né? Abriu as trilhas e deixou tudo colado, tudo cravado. Cara, a música fica estranha, né? Parece que, pô, o que tá acontecendo? Rapaz, não tá... Você não consegue dizer por que tá estranho, mas quando você ouve sem estar quantizado, ou seja, sem estar certinho, a música ela tem uma vibe completamente diferente. Eu acho que isso é muito quando ele fala de ser às vezes perfeita demais, né? O ouvido humano, ele percebe, mesmo que você seja leigo, quando é algo feito pelo computador ou não. Quando a música ela é orgânica, ela tem pequenas imperfeições que fazem com que a música fique mais humanizada, né? Às vezes a gente pega essas músicas muito eletrônicas, você compara, por exemplo, com uma música feita com uma banda, num show ao vivo, é completamente diferente, né? A vibe. Então, acho que esse é um dos pontos quando ele fala que é a perfeição demais, é quando as pessoas tentam deixar tudo muito cravado, né? E fica menos humano, em pequenos detalhes, porque o ser humano, ele é imperfeito, ele é impreciso. Por mais que você seja um cara muito preciso, o cara toca, mas com uma precisão, quando você coloca ali no computador, você percebe que não está 100% colado. E quando às vezes você tenta corrigir isso, você está cometendo um erro. Tem um corte também do Ricardo Marins, não sei se você chegou a ouvir, mas no Starlingcast aqui, e falou algo que eu achei muito interessante. Ele pegava essas grandes guitarras, Sur, por exemplo, Tom Anderson, guitarras caríssimas, e falou que não usa mais nenhuma dessas guitarras, vendeu todas. E começou a voltar para as guitarras mais clássicas, como Fender, como Gibson. E ele deu uma percepção que eu achei legal e falou assim, cara, essas guitarras elas são tão perfeitas que às vezes elas têm, não tem aquela micro detalhe na afinação, em alguma casa ali que não saia aquele som que está um pouquinho errado. Então assim, elas são perfeitas, elas são maravilhosas, mas às vezes falta um pouco de alma porque a guitarra ela não tem uma pequena imperfeição que é comum nos discos consagrados, né? Isso é uma coisa interessante. No nosso ouvido, ele sempre remete para coisas do passado, coisas que a gente foi ouvindo, isso foi construindo o nosso repertório mental aqui, né? A gente acessa
para dizer se algo tem qualidade ou não, para a gente criar referências. Então os grandes álbuns, eles foram tocados com essas guitarras imperfeitas. Então quando você tira isso também do instrumento, será que você também não está perdendo alguma coisa, tá? Isso não quer dizer, gente, que você tem que tocar com instrumento tosco, com instrumento que não afina. Não é isso. Né? São grandes instrumentos, é uma Fender, é uma Gibson ou uma marca antiga, né? Instrumentos que estão afinados, só que eles não são tão perfeitos assim se você comparar com outros instrumentos. Faz porque assim, o ser humano é assim, pô. Ele vê um negócio, pô, o cara chegou de Ferrari. É rico. Exatamente. Mas a PRS era engraçado, porque eu tinha muitas guitarras boas, né, nesse nível, assim. E eram guitarras muito boas de gravar no estúdio que afinavam muito diferente do que uma Fender American Standard regulada, meio mal regulada. Tu acha que tem bastante diferença assim numa... Tem, é uma coisa interessante, porque você tem uma guitarra tão boa, às vezes foge até da proposta do som clássico da guitarra que você espera ouvir. Por exemplo, legal, fale disso. Como é que você não ouve o trastejado de uma Strato? Ou então aquela corda sol da Gibson que desafina, que a gente ouve em tantos discos, né? A PRS não tinha isso, era uma afinação perfeita. Tom Anderson não tinha isso. É maravilhoso, só que chegou uma hora que eu achei que eu tava muito... Como é que eu vou dizer? Certinho? Eu tava me sentindo assim, eu falei, cara, e cadê o som da Strato que eu gostava? Cadê o som da Gibson Les Paul que eu gostava? Eu tava me achando muito Mauricinho da guitarra, sabe? Sim. Tipo, pô, tô cheio de guitarra de boutique, minha pedaleira não tem ruído. Tá faltando a rebeldia aqui. Aí eu falei, cara, e foi um momento que eu vendi todas essas guitarras. Eu vendi todas. Valia uma grana preta, né? Era um dinheiro alto. E eu vendi as Tom Anderson, vendi as PRS, vendi as Sur, comprei tudo Fender Gibson. Que isso, velho. Foi muito sério? louco. E foi um movimento muito bom. Um outro ponto também é uma questão de um tipo de composição que você faz, que é uma composição às vezes muito matemática, sabe? Eu não quero fazer uma crítica a algum músico específico ou alguma banda, mas às vezes quando você pega a música e você analisa, você vê que 4 por alguma coisa, né? 9 por 8, agora 5 por 4, 7 por 8, muda, é uma conta matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando você percebe, a música é uma colcha de retalhos, né? Uma coisa que emendou numa outra coisa, que emendou numa outra coisa. É uma música, às vezes, muito processada, tá? Nada contra esse tipo de música, mas às vezes a música, ela é perfeita demais para executar, é muito difícil, você tem que sentar e tem que ficar meses naquele trecho, e a banda pra gravar aquilo é um perrengue do caramba, quando vai tocar ao vivo, meu Deus do céu, né? Você vai levando sempre a régua, tecnicamente, mecanicamente, na análise, e às vezes a música também fica chata em função disso. Outro ponto é quando a música, né, e isso é algo muito peculiar do guitarrista, tá? Quando o guitarrista, ele faz a música para um outro guitarrista. Eu não vejo problema em fazer música para músicos, quando você entra nesse métier onde você toca para músicos. O que quer dizer tocar para músico, né? É você tocar pessoas que têm mais consciência harmônica, melódica, que gostam de um tipo de música mais sofisticada. A música instrumental, basicamente, hoje em dia, virou uma música para músicos. Mas o guitarrista, né, principalmente por ser a guitarra um instrumento muito visual, às vezes ele fica muito apegado a isso, né? A uma coisa muito peculiar da guitarra, muito visual, estética. E então a música acaba sendo padrões, desenhos, shapes, e não necessariamente algo que tem a ver com uma boa melodia, com uma boa harmonia, como isso se encaixa e impacta o ouvinte. Isso é uma coisa talvez difícil de explicar, mas às vezes você ouve uma música, parece que é de guitarrista para guitarrista, né? Não tem uma preocupação de alcançar qualquer tipo de ouvido mais treinado. Por fim, também a parte que eu falei já do Joe Satriani, mas é algo que é muito comum na música instrumental, que é tocar com a banda ao vivo, sabe? Eu acho isso muito especial, eu acho que isso deve ser mais resgatado. A música moderna, feita muito dentro do estúdio, em home studio, onde você usa tudo eletrônico, perdeu muito disso. E tem uma galera mais nova que acaba não tendo essas referências mais antigas, né? Esse som mais orgânico. Isso não é que seja preocupante, né? Pode ser que seja uma tendência que venha a se fortalecer e a tirar algo que eu acho que é tão especial da música, que é fazer música com outras pessoas. Pegue os grandes músicos quando eles estão tocando juntos e estão se divertindo.
A gente tira a exceção, são aquelas bandas que já estão há 30 anos juntos, os caras brigados, já não se falam mais. Mas sempre quando você tem encontro de músicos, de grandes músicos, existe a tendência de querer se divertir. Então quando você tira isso da música, a música ela fica chata, as pessoas sentem isso. Eu sou um daqueles que quer ter sempre o resgate de tocar junto com as pessoas, criar junto, subir no palco, poder ouvir aquele som mais alto e você tá com o ouvido aberto para ouvir o que os músicos estão tocando e você tentar acrescentar alguma coisa nisso. Eu queria saber o que você achou dessa frase do Joe Satriani e se você quer acrescentar mais alguma coisa nesse vídeo aqui, tá bom? Eu leio todos os comentários que vocês deixam, eles são muito importantes para mim. Antes de você ir embora, eu te convido para conhecer Starling Academy of Music, minha escola virtual para músicos de todo o mundo. Então, se você é guitarrista, melhor escola do Brasil, com mais conteúdo, meu acompanhamento, 10 mentorias por mês, nivelamento quando você entra, comunidade, muita coisa. Só dá uma olhada aqui na descrição para você conhecer mais, tá bom? Deus te abençoe, grande abraço.